Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live DCC, essa live disruptiva, criativa e colaborativa. Estou aguardando todo mundo entrar. Sejam muito bem-vindos. A gente vai aqui agora criar um mapa mental, a gente vai construir um raciocínio sobre prescrição de exercício físico para idosos. Vamos lá. Como é que vocês estão? Boa noite, Olivia, tudo bem? A live tá imperdível, então, para quem já tá aqui. Oi, tudo bem, Abigail? Então, para quem tá aqui, a live DCC foi uma ideia que eu tive para trazer conteúdo robusto aqui para o Instagram sobre gerontologia, sobre educação física, sobre as dúvidas que vocês têm, as dúvidas que eu recebo na caixinha. Então, a proposta da live foi trazer para vocês uma aula para o Instagram, né? E como eu acredito num processo educacional andragógico para o adulto, né? E não só pedagógico, onde uma pessoa fala e a outra ouve e aceita, eu trouxe esse viés de disrupção, esse viés de criatividade e esse viés colaborativo, né? Porque a gente está num mundo em que precisa ser cada vez mais colaborativo. Então, a gente vai ter uma aula agora sobre prescrição de exercício para idosos. Eu quero que vocês participem, eu quero que vocês colaborem. Essa live é criativa porque eu monto um mapa mental ao longo da aula, né? Então, a gente vai construindo uma ideia e não só fazendo hack, copiando as coisas de todo mundo, copiando exercício sem saber porquê, sem saber da onde, sem saber o objetivo, tá? Então, e ela é colaborativa, porque depois que a gente acaba, eu libero o mapa mental para quem comentar lá no post da live sobre o insight, sobre o aprendizado, sobre o que aprendeu aqui comigo, tá bom? E hoje a gente tem algumas surpresas aí no colaborativo. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Boa noite, Kátia. Tudo bem, gente? Muito obrigada. A live tá incrível mesmo. Me confirma se eu tô no Instagram do Envelhecer Bem. Por favor, alguém fala aí se eu tô no Envelhecer Bem. Que agora me deu uma certa dúvida. Se eu tô no Envelhecer Bem. Me fala aí alguém. Falem comigo. Participem. Tô no Envelhecer Bem, Olivia? Oi, Alexandra. Ou Alexandra. Obrigada. Boa noite. Então, vamos lá, gente. Uma das principais dúvidas, né, do professor de educação física, para quem prescreve exercício, é a prescrição, né? Mas, obrigada. Eu acho que a gente tá com um atraso aí, mas tá tudo bem. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje? Boa! Montar seu próprio negócio na gerontologia é o que há. Estamos aí na caminhada. Tem uma surpresa também, né? Já eu vou abrir as inscrições do curso de capacitação em prescrição, né? E a gente vai ter uma mentoria de negócios também dentro da capacitação. Então, tem coisas acontecendo. Então, por que eu escolhi? Primeiro que vocês que escolheram, né, falar sobre prescrição. Então, uma característica da live DCC é que vocês, durante a semana, escolhem o assunto. Então, eu coloquei lá a caixinha com avaliação, com fisiologia do envelhecimento. A última DCC, que foi a primeira, a gente falou de gerontologia e educação física. Então, agora a gente vai falar sobre prescrição e vocês escolheram. E eu sei que é uma dúvida, eu sei que é uma dor muito grande e de verdade eu entendo. Porque é complexo você conseguir prescrever exercício para idosos e a gente vai ver o porquê aqui nessa live hoje. Mas o primeiro recado que eu tenho para dar para vocês que querem prescrever de forma segura e eficiente é, gente, criem um raciocínio, tá? Entendam por que vocês estão fazendo as coisas, entendam por que vocês precisam dar prioridade para algumas questões. E não tentem fazer de uma aula de exercício físico para o idoso um emaranhado de movimentos, tá? A gente precisa abandonar um pouco essa visão fragmentada e biomecânica do idoso e a gente precisa caminhar cada vez mais para esse conceito biopsicossocial, onde a gente entende que o idoso é um ser, onde existe o aspecto psicológico, social
e físico também, e não só o físico, como a gente vem aprendendo a ser, né? Essa semana eu coloquei uma enquete também sobre quem teve matérias de geriatria e gerontologia na faculdade, quem se formou sobretudo depois de 2006, porque na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, né, ela indica que isso seja feito, né, as universidades tenham as matérias de geriatria e gerontologia e ninguém teve, né? Então a gente não foi até aqui acostumado a ter esse raciocínio biopsicossocial, a entender quem é o idoso. Existem várias fases, existem várias camadas antes da prescrição em si. Então é isso que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Então mandem suas dúvidas, vamos começar a mágica da construção desse mapa mental que eu tô apaixonada. Então vamos lá. Todo mundo vendo? Falem pra mim. Adoro! Adoro colocar minha criatividade pra fora, adoro. Então, beleza, vão comentando aí comigo, tá? Fazendo perguntas, participando. Então, gente, eu separei esse mapa mental em perguntas, que eu acho que são perguntas que precisam nortear a vida do professor de educação física, nortear a nossa intervenção dentro da gerontologia e pro idoso. Obrigada, Isabela, querida. Então, qual é a primeira pergunta que a gente precisa se fazer? A gente precisa se perguntar sempre o que é saúde para o idoso, tá? Porque a gente precisa educar, tá? E se a gente não tiver muito claro o poder do exercício físico, o benefício que o exercício físico traz, a gente não vai conseguir convencer as pessoas a praticarem exercícios. E os idosos que a gente convive hoje, que a gente tem hoje como aluno, são idosos que não fizeram exercício durante a vida muitas vezes, né? Então a gente precisa ser inspiração, a gente precisa ser ali um braço educacional para esses alunos e a gente precisa salientar o tempo inteiro o porquê que eles estão fazendo aquele exercício. Então a gente precisa ter isso claro, né? Já que o sedentarismo ainda é muito grande no mundo, no Brasil. Então um último estudo muito importante mostrou pra gente que mais de 50% das mulheres brasileiras são sedentárias. A gente sabe que o sedentarismo por si só é fator de risco para a morte por todas as causas. Então, o sedentarismo de forma isolada, independente do quadro patológico do indivíduo, independente de qualquer questão, o sedentarismo de forma isolada é fator de risco de morte por todas as causas. Então, ele vai interferir ali negativamente na vida, né, na sobrevida do indivíduo. Então, a gente precisa entender o seguinte também. Quanto mais exercício o indivíduo faz, mais qualidade de vida ele vai ter, mais autonomia e mais independência. Porque saúde para o idoso é nada mais, nada menos do que ele ter saúde, autonomia e independência, tá? Então, o que é autonomia, gente? Porque eu vejo muita gente falando só da autonomia ou só da independência. A gente precisa perceber que são coisas ligadas, que participam de forma sinérgica ali no processo de qualidade de vida do idoso. Autonomia é a capacidade do idoso de decidir, independência é a capacidade do idoso de realizar, tá? Então, eu sempre dou o exemplo do idoso com Alzheimer, por exemplo, que ele tem muitas das vezes ele tem ali a estrutura física dele preservada, mas ele não consegue decidir, ele não consegue escolher cognitivamente, ele não está saudável para que ele saiba o que é o dinheiro, para que ele saiba o que é comida, para que ele saiba sair de casa, interagir ali na comunidade e realizar as suas atividades instrumentais da vida diária, já que essas são classificações que também exigem hierarquia. Então, quando a gente fala de capacidade funcional, quando a gente fala de funcionalidade para o idoso e autonomia e independência, a gente está se referindo ao conceito de saúde da pessoa idosa, mas a gente sempre classifica isso pelas atividades da vida diária, tá? Que são as atividades básicas, as atividades avançadas, as atividades instrumentais. Então, quanto mais elaborada essa atividade, eu vou tendo uma complexidade cognitiva e motora maior para esse indivíduo. Então, por isso que elas são mais elevadas dentro dessa hierarquia. Quando a gente fala das atividades básicas da vida diária, a gente está falando de autocuidado, né? Então, a gente está falando de se banhar, de comer, enfim, de se vestir.
Então são as atividades mais básicas e num nível mais inferior nessa hierarquia. E tudo isso a gente utiliza para classificar a capacidade funcional e a funcionalidade, que de novo tem relação com autonomia e independência. Então a gente já viu que a autonomia é a capacidade de decidir. O exemplo que a gente tem mais clássico talvez seja o idoso com Alzheimer. Quando a gente fala de independência, a gente está falando de realizar, né? A gente está falando do idoso conseguir com seu próprio corpo, com os seus próprios recursos, realizar aquela atividade. Então, por exemplo, um idoso que teve alguma sequela de um AVC, que atingiu ali alguma capacidade motora dele, não cognitiva, porque a gente está falando da autonomia, e aí aquele indivíduo ele tem a capacidade cognitiva preservada, mas ele não consegue fazer, ele não consegue realizar. Então isso é independência. Então tenham em mente o seguinte: saúde para o idoso é que ele tem a capacidade de gerir a própria vida sozinho, com seus próprios recursos. E para isso a gente precisa que o idoso tenha tanto autonomia quanto independência. É preciso que a gente tenha um idoso que tenha capacidade de decidir e também capacidade de realizar, tá? Então, primeira coisa que a gente vai combinar aqui é a importância do exercício. Então, o sedentarismo é, por si só, fator de risco para a morte por todas as causas. Outra questão interessante também de um estudo que comparou idosos sedentários e idosos cardiopatas ativos. E a gente percebeu que é melhor ser um cardiopata ativo do que um sedentário, né? Então, quando a gente faz as comparações ali dos gráficos de mortalidade, enfim, de relativização da mortalidade, a gente percebe que cardiopatas ativos têm mais vantagem em relação às pessoas sedentárias. E nesse mesmo estudo, a gente vê que a cada match aumentado, né? A MET é o equivalente metabólico, onde a gente utiliza para mensurar o nosso gasto de oxigênio para cada atividade. Então, cada MET que a gente aumenta durante o exercício físico, dessa capacidade funcional, dessa mensuração do VO2 máximo, do volume de oxigênio máximo, a gente tem uma redução de 13% de nível de mortalidade, tá? Então, a cada MET que eu consigo ter um incremento no meu organismo através da prática regular do exercício físico, eu tenho diminuição de 13% de risco de morte. Então, a gente precisa ter essa informação, a gente precisa ter esses dados, né? Então, são vários estudos que vão comprovando aí o benefício do exercício e comparação com mortalidade por todas as causas. Enfim, tem muitas fontes e aí, quem quiser, me pede por direct que eu posso enviar depois os artigos. Mas existem várias fontes e a gente cada vez comprova mais o benefício da atividade física, do exercício físico, tá bom? Então, a nossa primeira fase é isso, é entender o que é saúde para a pessoa idosa, né? Eu fiz uma caixinha essa semana também, muita gente me respondeu o seguinte, eu perguntei, se eu não me engano, por que você faz exercício, né, e tal. E aí muitos professores e profissionais responderam de forma rasa, né, de forma para ele se manter ativo, né? Enfim, eu acho que a gente precisa sair um pouco desse mar de muito raso que a gente tá e começar a falar de sedentarismo. Por quê? Mas qual é o malefício de você ser sedentário e ser idoso ainda sedentário, né? A prática de exercício físico vai interagir positivamente ali com todas as causas de fragilidade praticamente. Então, a gente tem um idoso frágil que preenche ali alguns critérios, como a falta de atividade física, como o relato da fadiga, né? A fadiga autorrelatada, como a força de pressão palmar, a velocidade de marcha. Então, tudo isso, o exercício vai ter um impacto de benéfico e a gente também entende que isso vai melhorar ali também o nível de fragilidade do idoso. Beleza? Então, vamos aí acrescentar e melhorar o nosso conteúdo sobre o porquê fazer exercício, né? Então, a gente precisa pensar nisso também. Alguma dúvida? Falem comigo. Alguma dúvida sobre saúde do idoso? O que é saúde para a pessoa idosa? Autonomia e independência, capacidade funcional, sedentarismo? Não? Então, vamos lá. Vamos em frente, hein? Mandem dúvidas. Vamos lá. Então, qual é a segunda pergunta que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de prescrição de exercício físico para o idoso? Deixa só eu escrever aqui.
prescrição. Mandem dúvidas enquanto isso. Deixa eu fixar. Pronto. Então, vamos lá. Qual é a segunda pergunta que a gente tem que pensar quando a gente fala em prescrição de exercício físico para o idoso? Então, quem é esse idoso que está na minha frente? Quem é esse idoso que me procurou? Quem é esse idoso que chegou até a mim com uma indicação médica? Quem é esse idoso que está lá no meu agendamento na academia? Quem é esse idoso que chegou no meu estúdio de personal? Quem é esse idoso que chegou na minha sala de pilates? A gente precisa ser constantemente criterioso em relação a isso. Por quê? E a gente vai ter um norte do nosso trabalho quando a gente entende de fato quem é esse idoso. Então a gente tem várias questões, várias estratégias para a gente fazer isso, né? A primeira delas, óbvio, é a avaliação, tá? Então, quando a gente aplica a avaliação, e o ideal é que seja a avaliação multidimensional da pessoa idosa, por que a avaliação multidimensional? A avaliação multidimensional porque ela vai avaliar o idoso de forma biopsicossocial, tá? Então, uma das diferenças mais sensíveis entre a intervenção baseada na gerontologia e uma intervenção que não é baseada na gerontologia é a avaliação, que é a avaliação multidimensional do idoso. Então, existem algumas particularidades. Por exemplo, no idoso, a gente faz a circunferência da panturrilha, tá? E aí, quando a gente vai num ambiente tradicional, e aí tá o professor, o avaliador, fazendo lá várias circunferências antropométricas do idoso, que não vai ter tanta importância assim. Por quê? Quando a gente envelhece, a gente perde gordura subcutânea e essa gordura se entremeia na massa muscular do idoso, mas também ela se acumula na região abdominal, né, dos idosos. Então, duas circunferências importantes é a circunferência abdominal, que não vai ter tanta relação assim com as medidas e referências que a gente tem sobre aumento do risco cardiovascular, porque a gente sabe que aquela gordura está mais acumulada ali, mas a circunferência da panturrilha, que vai ter uma relação muito sensível para a sarcopenia. Tá? Então são duas medidas aí importantes e aí só para vocês perceberem as diferenças de uma avaliação multidimensional para a pessoa idosa e uma avaliação convencional, tá? A avaliação multidimensional da pessoa idosa ou avaliação geriátrica ampla, ela vai ter instrumentos muito particulares, como por exemplo a escala de depressão geriátrica, que eu vou ter ali um rastreio do humor do idoso. A gente vai ter a classificação funcional dele, né, da funcionalidade. Então, que tem vários instrumentos, que tem Lawton, tem a escala de CART, tem Bartel, tem uma série de escalas ali que eu vou utilizar de acordo com o idoso que eu já sei que eu vou ter ali na minha avaliação. Então, eu sei que é um idoso com mais dependência, eu vou usar um instrumento de funcionalidade das atividades básicas da vida diária. Se eu sei que é um idoso que já tem uma interação na comunidade, eu vou aplicar um instrumento de atividades instrumentais da vida diária. E aí eu vou criando ali a minha avaliação de acordo com o que eu entender daquele idoso também, e essa avaliação vai me ajudar, óbvio, a entender o idoso e também a mensurar o meu trabalho de forma periódica, tá? Então, outras questões que eu preciso saber sobre esse idoso é quem é ele, o que ele gosta de fazer, o que ele fez ao longo da vida, pelo que esse idoso está passando, né? Ele está num momento de luto, ele está num momento de perdas, ou não, ele está num momento muito positivo em relação ao humor dele, mas ele acabou de se aposentar, então ele tem ali uma questão social também, uma alteração social acontecendo na vida dele. Enfim, muitas coisas que a gente precisa se perguntar dentro dessa questão de quem é o meu idoso. Uma pergunta importante que a gente precisa sempre fazer para o idoso é: você caiu no último ano? E aí a gente já abre possibilidades para a identificação do idoso caidor, né? Que a gente sabe que o idoso que cai tem chance até de 50% mais de ter uma queda no ano subsequente.
Então, a gente precisa saber também quem é esse idoso, se ele já caiu, se ele é um idoso caidor, se ele tem quedas frequentes, como que essas quedas aconteceram, se foi por motivos intrínsecos, extrínsecos, comportamentais. Então, gente, tem um universo de coisas pra gente saber dentro desse aspecto, desse contexto, tá bom? Então, quem é o idoso é fundamental. Saber se o idoso é frágil, saber se o idoso é robusto. E aí eu vou colocar uma classificação aqui muito legal pra gente dar uma olhada e perceber a relação aí do idoso robusto, do idoso pré-frágil e do idoso com fragilidade. Então percebam que lá embaixo tudo vai ter relação com a cognição, com o humor, com a mobilidade e com a comunicação. Que nada mais, que é exatamente o que a gente estava falando de autonomia e independência. Então, a autonomia tem relação com cognição e humor. Esses dois quadradinhos lá embaixo, cinza, tá? E mobilidade e comunicação tem a ver com a independência, tá? Então, a gente precisa pensar nisso. Quando a gente vai subindo, a gente tem ali a classificação do idoso. Então, o idoso com risco de fragilização, o idoso robusto, o idoso frágil. O idoso robusto quer dizer o idoso saudável, tá? Nossa, aquele idoso forte, robusto, com postura boa, positiva. Enfim, é isso que a gente quer dizer. E aí, idoso com risco de fragilização e o idoso frágil. E tudo isso vai ter relação com o envelhecimento fisiológico, com o envelhecimento patológico, que é a relação de senescência e senilidade. A gente usava muito antigamente esse termo senilidade. Ah, fulano tá senil, né? E a gente tinha uma relação disso com algum problema cognitivo, tá? Então hoje a gente não usa mais até o termo demência senil. Hoje as demências têm categorizações. Então eu tenho que saber se esse idoso tem uma doença de Alzheimer, eu tenho que saber se esse idoso tem uma doença por corpos de Levy, eu tenho que saber se esse idoso tem uma demência vascular. Existem vários tipos de demências. Então, antigamente isso era colocado num aspecto só. Então, a gente vai ter aí a senescência, que é o envelhecimento fisiológico, o envelhecimento normal, que traz declínios, Thalita, traz declínios, mas declínios que não afetam a funcionalidade do indivíduo, tá? E é claro que quando a gente vem que faz uma intervenção com exercício físico, esse declínio vai ser minimizado. E a gente tem envelhecimento patológico, que a gente chama de senilidade, que já é um envelhecimento com perdas, com aumento desse declínio funcional, com doenças, né? Então, com maior probabilidade de fragilidade, com maior probabilidade de hospitalização e óbito. Então, é mais ou menos por aí que a gente está indo em direção a esse triângulo invertido aí da fragilidade, tá bom? Então, a gente tem que sempre pensar dentro desse aspecto de quem é o idoso, aonde o meu aluno tá? Aonde o meu aluno tá nessa história toda aí? Será que ele tá mais pro lado da vitalidade, da fragilidade? E aí isso também vai nortear a nossa prescrição, tá? Então vamos lá voltar pro nosso mapa mental. Então, quem é meu aluno idoso? Beleza. Aqui eu faço avaliação, aqui eu aplico instrumentos que vão me trazer informações nos aspectos físicos, nos aspectos psicológicos, nos aspectos sociais. Então, a avaliação multidimensional do idoso ou a avaliação geriátrica ampla traz pra gente inúmeros instrumentos. E aí, uma das questões que a gente precisa ter aqui é decisão. A gente precisa decidir o que a gente quer fazer, o que a gente quer seguir, porque dentro da geriatria e da gerontologia, existe um universo de instrumentos voltados para avaliação. Então, não dá pra gente falar assim, eu vou aplicar isso aqui. Aí, daqui a pouco, a gente assiste uma palestra, uma aula, lê um livro, meu Deus, esse aqui é melhor. E aí, vai para aquele outro instrumento. Sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir ter parâmetro e você não vai conseguir ter afinidade com o instrumento, né? Porque a gente sabe que isso é uma evolução constante. Cada vez que eu aplico um mini exame do estado mental, cada vez que eu aplico um MOCA, cada vez que eu aplico cada instrumento desse, eu percebo alguma forma de melhorar, alguma forma de aplicar, né, que cause ali naquele resultado uma fluidez maior. Então isso é muito importante. Decida os instrumentos que você vai
utilizar e segue a vida. Na hora que aparecer alguma coisa muito convincente, muito importante, aí você para, dá uma estudada e vê ali o que você vai fazer. Mas não fica pensando ao mesmo tempo em como se fosse uma chuva, né? Ai, cada hora cai um instrumento diferente na minha cabeça e aí você vai mudando o foco da sua atenção e você não cria ali especialidade em cada instrumento na sua avaliação. Beleza? Então, saibam quem é o idoso que está perto de vocês, queiram saber da vida deles, tenham um instinto investigativo, curioso, né? Então, quem é essa pessoa, o que ela fez ao longo da vida, o que ela está passando agora, ela tem um suporte familiar, ela não tem um suporte familiar, e aí também os instrumentos vão te ajudar em relação a isso. Uma pergunta muito importante é se esse idoso caiu no último ano, e isso vai nortear muita coisa dentro da nossa prescrição, porque se ele caiu no último ano, a gente já sabe que ele tem um risco de até 50% mais chance de cair no próximo ano. Então esse idoso provavelmente é um idoso caidor, sem falar que existe também a síndrome do pós-queda, a aptofobia, né, que é o medo que o idoso desenvolve de cair depois que ele cai, e aí ele tem uma maior propensão de abrir um quadro de fragilidade, porque ele vai ter medo de sair de casa, ele vai receber menos estímulos físicos, cognitivos, ele vai se movimentar menos, a família começa a ficar com medo dele realizar as atividades dele, então esse idoso tem aí uma probabilidade de um quadro maior de fragilidade, tá? Então atenção a essa pergunta. Alguma pergunta? Vamos lá, falem comigo. Fala aí, gente. Como é que vocês estão aí em relação à primeira e a segunda pergunta dentro do nosso quadro mental de prescrição de exercício para idosos, sobre o que é saúde para o idoso e quem é o meu aluno idoso? Beleza? Então vamos lá, hein? Vou para a próxima. Depois a gente vai ter a seguinte pergunta. Quais são minhas possibilidades? Então, por que eu coloquei essa pergunta aí? Porque não adianta nada você ficar planejando 1000 coisas se as suas possibilidades não são essas. Então, o que eu tenho aqui em possibilidades? Aonde que eu vou dar aula para esse idoso? Vai ser em casa, vai ser na academia, vai ser no estúdio, vai ser no Pilates, vai ser no play de prédio, vai ser na academia do prédio. Essa aula vai ser individual, essa aula vai ser em grupo. Quais são os materiais que eu tenho, qual é o espaço que eu tenho na minha mente que eu tenho que me virar, tá? Eu consigo dar uma aula sem nada para um idoso num metro quadrado mínimo. Eu consigo, Thalita, consigo. Mas por quê? Porque a gente precisa criar sempre estratégias, né? A gente precisa, óbvio, que ter criatividade, mas ter técnica, né? Ter ali instrumentos para que a gente desenvolva uma aula, seja ela como for. Então, acho que isso ficou muito claro também agora nesse período de pandemia, né? Porque acho que todo mundo aprendeu que dá para se exercitar em casa, não é não? Então, isso ficou bastante claro aí pra gente nesse período de pandemia. Né, a criatividade do professor de educação física em ministrar aulas de casa, em ministrar aulas sem todo o aparato que uma academia possibilita pra gente. Então, todo mundo de alguma forma... Eu também consigo, Denise, muito bom. Desenvolver uma aula, né, trabalhar as valências físicas que esse idoso precisa, mesmo mesmo sem recursos, né? Então, eu acho que uma pergunta importante é quais são as minhas possibilidades? Então, eu penso, né? Vou dar aula numa academia de um prédio, mas que tem só uma cadeira extensora, uma cadeira flexora, uma esteira, né? E um multiarticular daqueles que você consegue fazer supino, boa, Nanda! Que a gente consegue fazer supino e uma remada. Então, eu preciso pensar, lógico, em exercícios complementares para aquele idoso, em exercícios que vão aprimorar, né, o trabalho dessas valências físicas que a gente precisa implementar ali para essa pessoa idosa ter uma repercussão positiva
dentro das atividades da vida diária, né? Porque lá no que é saúde, por que esse idoso tem que se movimentar, é exatamente para isso. A gente tem a composição corporal, a gente tem várias valências físicas. E para que esse idoso precisa se exercitar? Ele precisa se exercitar porque ele precisa ter qualidade, capacidade funcional ali nas atividades da vida diária dele. E aí uma coisa muito importante que eu acho que a gente também precisa fazer é conseguir traduzir, né, a nossa fala para alguma coisa que o idoso queira fazer, para alguma coisa que o idoso tenha desejo de fazer, né? Um desejo genuíno, porque às vezes eu fico ali na aula, vamos lá, vamos melhorar a sua capacidade aeróbia, vamos melhorar a sua força porque é importante para a sua qualidade de vida. O que isso significa para esse aluno? Às vezes nada, às vezes ele te acha uma pessoa chata falando essas coisas. Mas se eu conheço o meu idoso, se eu sei quem ele é, se eu tenho uma avaliação ampla, se eu tenho uma avaliação que de verdade eu conheço os aspectos fisiológicos, psicológicos, sociais desse idoso, eu sei que às vezes ele quer fazer uma visita a algum filho ou algum parente que tem uma escada, que tem uma ladeira. Então eu utilizo isso como objetivo, como meta dentro do meu treinamento para fazer com que esse idoso tenha mais vigor, para fazer com que esse idoso tenha mais vontade de se exercitar e realizar aquele exercício. Então, ao invés de falar, olha, vamos fazer esse exercício para você ter mais capacidade aeróbica. Então, olha só, vamos fazer esse exercício, porque daqui a um mês você vai conseguir subir a escada da casa da fulana, você vai conseguir subir a ladeira da casa da ciclana, você vai conseguir fazer a sua viagem. Você quer viajar e não quer conseguir lá conhecer os lugares que você está aí pesquisando, que você está vendo? Então, tudo isso a gente precisa trabalhar para que a gente incentive de verdade esse aluno, né? E não fique ali repetindo termos fisiológicos que não significam absolutamente nada para esse aluno idoso. Beleza? Então, olha, até aqui a gente já viu o que é saúde para o idoso, então a importância da gente saber transferir esse conhecimento para possibilidades práticas, para metas práticas e claras para essa pessoa, né? A gente já viu ali que saúde para o idoso é autonomia e independência, ter capacidade funcional e é gerir a sua vida sozinho com os seus próprios recursos. Então, a importância de saber quem é esse aluno idoso, uma avaliação multidimensional bem aplicada, né? Ter o espírito investigativo e, sobretudo, perguntar se esse indivíduo caiu no último ano é muito importante. E quais são as minhas possibilidades? E aí eu vou começando a criar esse raciocínio, que é importante, gente. Eu vejo, né, que a gente pensa muito em pensar em movimento, em exercício. Só que a gente pensa muito pouco em construir raciocínio. E é isso que vai fazer com que você seja um professor que monte uma aula, seja como for, com recursos, sem recursos. É isso que vai fazer com que você seja um professor que tenha uma prescrição segura e eficiente. É você conseguir criar raciocínios na sua cabeça e parar e pensar, não, mas espera aí, por que eu vou fazer isso? Como que eu vou chegar ali? Como que eu vou alcançar essa meta? E não ficar copiando exercícios, porque sabe o que eu percebo como especialista? Ondas na internet. Agora a gente está na onda do treino de marchas com cones coloridos. Gente, se a gente não tiver um propósito, uma intenção, um objetivo, trabalhar também força, flexibilidade, além da cognição, além da dupla tarefa, a gente não está fazendo um benefício para esse idoso. Porque, inclusive, exercícios de dupla tarefa precisam ter doses, precisam ser desafiantes. Então, uma série de questões aí são importantes para que a gente entenda o porquê da gente estar aplicando aquela atividade ali, tá bom? Então, vamos construir um raciocínio lógico e parar de pensar em hack de movimentos aí pela internet e não seja mais um que fique aí copiando exercícios e aí a gente entra num efeito manada e aí tá todo mundo fazendo um exercício que a gente tá perdendo um tempo precioso de uma aula que devia estar trabalhando ali força, devia estar trabalhando outras questões, a gente está copiando exercícios de cone colorido das outras pessoas. E, gente, olha, que fique claro, nada contra. O meu projeto de mestrado é com dupla tarefa, tá? Eu amo dupla tarefa. Só que eu fico muito chateada quando eu vejo que as pessoas estão resumindo a uma aula para o idoso, estão resumindo exercício físico para o idoso a treino de marcha com cone colorido. E não é, tá?
Então, vamos pensar que essa é uma parte de uma aula, né? Muito importante, mas que é uma parte de uma aula. Então, a gente não pode desperdiçar o nosso tempo tão precioso. Então, avançando, a gente tem que pensar qual é a minha prioridade, né? Porque é um universo muito grande da prescrição de exercício para o idoso. São muitas variáveis, são muitos exercícios, são muitos movimentos possíveis ali para aquela pessoa idosa. Então eu preciso decidir qual é a minha prioridade. E de novo, a gente só vai conseguir pensar nessa prioridade de forma assertiva quando a gente tem uma avaliação eficiente, quando a gente tem uma avaliação completa, quando a gente tem realmente um espírito investigativo para esse idoso, tá? E é aí que a gente consegue saber qual é a minha prioridade. Então, de acordo... Eu também, Jéssica, eu falo isso, mas assim, eu sou fã da dupla tarefa, sou apaixonada, e ela é muito eficiente, muito boa. Só pego no pé de vocês porque eu percebo que as pessoas estão assimilando uma coisa que não é, sabe? Não é só dupla tarefa exercício para o idoso. Bom, e aí o que a gente precisa pensar, né? Nessas valências físicas em relação ao idoso. Então, Pedro querido, que bom que você está aqui. Então, o que a gente precisa escolher, né? De acordo com a minha avaliação, eu vou escolher qual vai ser a minha prioridade ali naquela periodização, naquele período, naquela aula. É força, é equilíbrio, né? É a capacidade aeróbia, é a flexibilidade, é a cognição. Então eu vou escolher aí o que eu vou dar como prioridade. Lembrando que uma aula, gente, deve ter sinergicamente o trabalho de várias valências físicas. Mas a gente precisa, óbvio, ter uma prioridade, ter um alvo, né, de acordo com a avaliação que eu fiz. Por exemplo, um idoso frágil, né? A gente sabe que o idoso frágil, às vezes, ele não consegue desenvolver um trabalho aeróbio, mas porque ele está sarcopênico. Então, na verdade, o que ele não tem é força, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar força com esse idoso, né? De repente, antes da atividade aeróbia, enfim, eu vou colocar ali algumas estratégias para que ele ganhe massa muscular, força e potência, e aí eu vou conseguir, então, desenvolver um trabalho aeróbio muito mais fácil. Eu vejo muito isso na reabilitação cardíaca. Quando a gente recebe idosos frágeis, né? A gente tem dificuldade de colocar aquele idoso na esteira para desenvolver um trabalho aeróbio, né? Para atingir as zonas que a gente precisa. Então, principalmente quando a gente vai lá pensar num segundo limiar ventilatório, que a gente faz com o teste de esforço cardiopulmonar. Então, isso é um desafio muito grande com idosos. Também por lesões osteomioarticulares, também por questões inflamatórias, então osteoporose, enfim, quedas. A gente precisa pensar que o indivíduo, cada indivíduo é um universo, né? E a gente precisa ser estrategista. Então, eu acho que o professor de educação física, e por isso que eu coloquei esse quebra-cabeça aí no meio, porque eu acho que prescrever exercício saber montar um grande quebra-cabeça, né? E as peças só vão se encaixar quando a gente tiver todo esse pensamento claro, né? Que eu acho que o que falta muito na gente também é clareza, né? Por que eu faço mapa mental, gente? Porque a minha cabeça é uma zona, né? Eu sou multipotencial total. Eu tô pensando no elefante rosa, passou a borboleta, eu já tô apaixonada pela borboleta. Então, por isso que eu faço mapa mental. Então, é uma forma de eu trazer clareza para minha cabeça, né? Então, aconselho a vocês também. Quem pensar assim, né? Quem a cabeça for uma zona que nem a minha. Mas é uma zona organizada, é uma zona eficiente. Com mapa mental, então, fica muito melhor. Então, a gente precisa, desde lá de pensar o que é saúde para a pessoa idosa, né? Então, a gente tem quem é meu aluno idoso? A gente tem uma avaliação multidimensional, uma avaliação geriátrica ampla, né? Conhecer esse aluno de forma genuína. E a avaliação multidimensional do idoso vai te ajudar nisso, tá? Quais são as minhas possibilidades? Eu vou dar essa aula em casa, eu vou dar essa aula em conjunto, eu vou dar essa aula em grupo de 30 pessoas, eu vou dar essa aula individual. Então, tudo isso também vai nortear esse meu raciocínio
e a minha prescrição. E aí, qual é a minha prioridade? Isso eu vou colher a informação lá na minha avaliação e eu vou pensar, esse idoso é um idoso caidor, né? O idoso caiu há 2 meses atrás, eu tô começando agora com uma aluna que caiu há 2 meses atrás, fraturou o punho. Então, qual é a minha prioridade com ela? Força e equilíbrio, né? Mas aí, eu fiz o step test e a pressão dela foi a 22/10. E aí, né? Tem alguma questão ali de uma baixa capacidade aeróbia, até porque os idosos conseguem manter aquela homeostase ali em relação ao débito cardíaco e frequência cardíaca máxima, eles têm uma resistência ali em repouso, mas quando a gente coloca em atividade, elas se mostram ali, se são ineficientes ou não, de uma forma muito exacerbada. Então, provavelmente é o caso dessa minha aluna, mas como ela sofreu uma queda e tá com um problema de equilíbrio uma disfunção de equilíbrio, uma disfunção postural muito grande, e medo de cair, né? Desenvolveu a pitofobia, então com medo de cair muito grande. Se a gente não fizer uma intervenção agora, a gente provavelmente tem aí uma idosa frágil em muito pouco tempo, tá? Então, por exemplo, um idoso caidor, um idoso que caiu, força e equilíbrio como prioridade. Então, uma maior quantidade da aula vai ser direcionada a esses exercícios. Ah, Thalita, mas você não vai trabalhar flexibilidade? Vou trabalhar flexibilidade, mas eu vou colocar naquele potinho ali uma quantidade menor de flexibilidade. E aí a gente pensa em outra coisa, né? São muitas coisas, gente. Por exemplo, falei de flexibilidade. Uma das articulações que a gente mais perde amplitude e flexibilidade ao longo da vida é a articulação do tornozelo, né? A articulação do tornozelo e do quadril, mas do tornozelo um pouco mais. E aí a gente perde mobilidade. Eu entendi, Guá, se você pode falar. Me fala aí. Você quer entrar na live? Hoje eu vou chamar alguém. Se você quiser, vem você. E aí a gente perde muita mobilidade de articulação do tornozelo. E é uma área que exige trabalho de mobilidade, não só de flexibilidade, tá? Um trabalho articular, de amplitude articular, porque ajuda a prevenção de quedas, tá? O quadril também. Inclusive, as estratégias que o idoso tem de impedir a queda começa no tornozelo, extrapola pro tronco, pro quadril e pro tronco, e a última estratégia que esse idoso tem de amparar uma queda são dando passos. Então é o famoso catacavaco, tá? Então quanto mais eu trabalhar essa mobilidade, o equilíbrio, propriocepção, mas mobilidade de tornozelo e de quadril, eu tô ajudando esse idoso a não cair tanto, tá bom? Mas lembrando que trabalho de força é disparado prioridade. Hoje em dia se fala muito, se estuda muito sobre sarcopenia, perda de força, mas também potência, tá? Então a gente também precisa colocar ali naquele trabalho para o idoso trabalhos com mais velocidade, né? Em fase concêntrica. Então, por exemplo, um senta e levanta, quando eu vou trabalhar potência nele, eu vou pedir para que esse idoso levante mais rápido, né? E sente mais devagar. Mas isso é uma variável, tá bom? Então, a gente tá indo aqui num caminho de lógica. Muito difícil. Com certeza, Guassi, muito difícil online. Vamos falar dele daqui a pouco. Então a gente tá seguindo aqui uma sequência lógica. Eu separei esse mapa mental em perguntas, tá? Então, o que eu preciso para prescrever exercício para o idoso de forma segura e eficiente? O que é saúde para a pessoa idosa? Eu preciso dominar isso, eu preciso saber as consequências do sedentarismo, eu preciso saber passar para esse idoso de forma clara a importância do exercício físico, que o volume de exercício e intensidade é inversamente proporcional à mortalidade por todas as causas. Eu preciso dizer para ele eu preciso ter claro na minha cabeça o que é autonomia e o que é independência. A gente precisa conhecer esse idoso através de uma avaliação multidimensional, quais são as nossas possibilidades e quais são as nossas prioridades. E isso quem vai nortear é também a avaliação, tá? Eu preciso conhecer esse idoso. Dúvidas? Vai falando. Deixa eu olhar aqui quais são as dúvidas. Até a gente andar. Me fala comigo aí, gente. Legal, Denise. Pedro, perfeito, adorei, puxando meu saco.
O trabalho online, Guace, muito complicado, assim, mas eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho, tá? Apesar disso. Eu me surpreendi muito, alunos que eu não imaginava nunca que iam aderir a uma aula online, estão conseguindo fazer, mas é um desafio. Ontem mesmo eu falei para umas alunas dando aula online que eu tô ganhando muitos cabelos brancos, porque, olha, a aula online me deixa com cansaço mental absurdo, porque eu passo cada sufoco, cada medo de acontecer alguma coisa, que eu fico muito mais atento do que você tá ali sinestesicamente com o aluno, sentindo ele, olhando para ele, percebendo ele. A aula online me deixa assim um pouco estressada, mas a gente consegue. Vamos lá para nossa próxima pergunta, tá? Então a gente tá, qual é a minha prioridade? A gente sabe que isso está ligado lá na avaliação. Qual é o meu norte? Então, gente, qual é o meu norte? O meu norte vai ser os princípios do treinamento desportivo lá, do Tubino, né? Que a gente sabe que é tão conhecido e a gente já estudou tanto aí esses princípios do treinamento e eles se aplicam também para a pessoa idosa, tá? Então, quais são eles? A gente precisa pensar no princípio da individualidade biológica, né? Então, um princípio importante e que vai nortear muita coisa, que é quando a gente também vai perceber a importância ali da avaliação, né? Então, a individualidade biológica, entender que aquele indivíduo ali é um universo único, que aquele indivíduo é um ser importante, mas que também com todas as suas particularidades, trazendo o seu universo biopsicossocial, né? Tem uma frase do Alexandre Kalash muito legal, que é: a vida deixou de ser uma corrida de 100 metros e passou a ser uma maratona, né? Então a gente imagina que essas pessoas estão aí nas suas maratonas, trazendo todas as suas mazelas, todas as suas complicações, todas as pessoas que têm suas fragilidades físicas, cognitivas, suas doenças. As doenças crônicas são doenças que a gente tem uma convivência muito grande com os idosos, então a gente precisa dominar também toda essa prescrição em relação a doenças crônicas. Então, particularidades de um idoso cardiopata, particularidades de um idoso hipertenso, particularidades de um idoso diabético. Tudo isso faz parte do universo do envelhecimento, gente. Então não adianta você achar que você vai dar aula para o idoso se você... não quero saber de doenças crônicas. Muda o seu público-alvo, porque o idoso vai trazer consigo também todas essas questões, que não significa que ele não tenha saúde, né? Então a OMS, a Política Nacional de Saúde para a Pessoa Idosa, várias fontes fortalecem essa questão de que saúde para o idoso é a capacidade dele funcionar sozinho, independente dele trazer ali doenças, patologias, tá? Então, o que a gente precisa fazer é controlar essas patologias, então ter ali a frequência no médico, fazer check-ups, e aí se é necessário tomar um antihipertensivo, se é necessário tomar algumas medidas para alguma questão cardiovascular, né? Ou para um idoso coronariopata, enfim, controlar esses fatores de riscos, exercício físico, alimentação saudável e apoio social, atenção e amor, tá? É até o que eu postei ontem também. Então, até eu acho que isso é importante pra gente no momento educacional, até em relação aos meus pais, assim, os meus pais agora passaram por problemas de hipertensão aí transitórios, né? Óbvio que pela idade, mas que não queriam tomar remédio, né? Meus pais, graças a Deus, não tomam nenhum remédio. Mas agora tomam. Mas assim, a gente precisa educar, falar, tem que tomar. Então é melhor tomar agora do que isso evoluir e aí daqui a pouco ter um AVC, desenvolve um AVC por um pico hipertensivo. Enfim, a gente precisa mostrar para esses idosos que tomar remédio não necessariamente é ruim, tá?
não necessariamente é ruim tomar um remédio. E aí eu saliento também o papel do geriatra aqui, que é um dos médicos que mais trabalha essa gestão de medicamentos, né? E aí a gente tem também a polifarmácia em idosos, que até vai ser um aumento de risco de queda também. Então, quando o idoso toma 5 ou mais medicamentos, a gente chama de polifarmácia, que é quando ele tem o risco de queda aumentado pela interação medicamentosa ali daqueles medicamentos, tá? Então, a gente precisa pensar nisso. Qual vai ser o meu norte nessa prescrição? Os princípios do treinamento desportivo, os princípios do treinamento que a gente está, careca de saber. Então, pensar em individualidade biológica, pensar em adaptação, a adaptabilidade né, que o corpo vai ter, que o músculo vai ter, que o coração vai ter em relação àquele estímulo que a gente está tendo. O princípio da sobrecarga, eu preciso ter sobrecarga, eu preciso ter incremento de carga. E o ideal para o idoso é que a gente altere alguma variável a cada 2 semanas, que a gente não mexa ao mesmo tempo em volume e intensidade. Então, eu ou vou mexer em volume ou vou mexer em intensidade, intervalo entre aulas de 48 horas, tá bom? Então, hoje eu estava até fazendo uma revisão e isso foi bem recorrente, assim, no estudo recente sobre o intervalo de 48 horas entre sessões para o idoso, tá? Para essa recuperação musculoesquelética aí, para provável recuperação para esse processo de fortalecimento muscular e até dor muscular tardia, eu acredito, né? Mas para a gente manter esse intervalo aí de 48 horas, tá? Então, o princípio da continuidade, então a gente sabe que facilmente a gente perde aquelas valências ali que a gente teve um aumento, um incremento em relação ao exercício físico. Então, isso é importante no processo educacional para o idoso também, porque eu tenho muito problema, às vezes, com idosos que gostam de viajar. Oba, Pedro, adorei! Falar dos baby boomers aí, Sabe que eu pensei hoje em falar da Revolução Prateada? É uma boa, obrigada. E aí, eu tenho problema às vezes com idosos que gostam de viajar. Agora na pandemia não, né? Mas olha, idosa que gosta de viajar, mata a aula pra caramba. E aí volta, né? Toda feliz, mas aí perdeu aquilo tudo que a gente já trabalhou. E aí, eu sei que é uma questão complicada, então a gente precisa mostrar para eles que o princípio da continuidade existe para manutenção dos benefícios que a gente teve ali com o exercício, tá? E aí a interdependência de volume e intensidade, que no idoso, né, vai ser um pouco mais sensível e aí a gente vai mexer ou em um ou em outro e o indicado é que a cada 2 semanas, tá? A cada 2 semanas a gente vai fazer algum incremento ali ou em volume ou em intensidade, nunca nos dois ao mesmo tempo, tá? Nunca aumenta em carga e aumenta em repetição, nunca numa esteira aumenta em velocidade e aumenta em distância, nunca numa esteira coloca em inclinação e aumentem o tempo ao mesmo tempo, na mesma sessão. Então tudo isso precisa ser pensado estrategicamente, tá bom? Dúvidas? Marco, eu falei lá na pergunta quem é o meu aluno idoso, eu falei um pouco da avaliação, e aí a avaliação da panturrilha a gente utiliza para a sarcopenia, ela é uma das medidas importantes da sarcopenia e o ponto de corte dela é 31, tá? Tanto para homem quanto para mulher. Então, 31 centímetros, podem aí catar a fita métrica e medir a panturrilha aí, a maior circunferência da panturrilha de todos os idosos aí da sua casa. E aí, se der acima de 31, tá ok. Se der abaixo, não tá ok. Mas é claro que a gente vai fazer, isso é só um ponto. Existem outras questões, como a força de pressão palmar, como os exames de sangue, né? Alguns volumes séricos aí importantes para sarcopenia, o SPPB, que é um teste que a gente faz o sentar e levantar, tem o velocidade da marcha também, então é um aparato. Sarcopenia também pode ser um tema de live DCC por aí, tá? Então vamos pro próximo, vamos pro nosso próximo ponto, tá? Então qual é a nossa próxima pergunta? Como aplicar, então, né? Como juntar tudo isso e partir para a prática, partir para a aplicabilidade, que é o que a gente precisa, né, gente? Procurem sempre profissionais que tenham prática para ensinar para vocês. E aí, o que a gente vai fazer?
Temos uma ordem, né? Então eu preciso ter um espírito investigativo, eu preciso ter um espírito educacional, né? Um viés educacional, investigação, saber quem é o idoso, saber aplicar os instrumentos, pensar nisso, fazer a pergunta sobre queda principalmente. Depois a gente vai para quais são as minhas possibilidades, se vai ser em casa, se vai ser em grupo, né? O que eu vou ter como prioridade em relação ao que eu avaliei. Então, se é um idoso caidor, se é um idoso frágil, se é um idoso robusto, se é um idoso que tem um objetivo específico, se é um idoso que pratica algum esporte, se é um idoso que toca piano. Então, aí eu preciso, nessa avaliação, montar aí um perfil e eu vou estabelecer as minhas prioridades lá no treinamento, quais são as minhas, ali onde são as minhas prioridades, né? E aí dentro desse quebra-cabeça, que é a prescrição de exercício, eu vou ter nortes, que são os princípios do treinamento desportivo, tá? E aí como aplicar? Então, gente, de novo, assim como a avaliação por idoso, a prescrição é outro universo. Então eu coloquei aqui, eu juntei algumas indicações, tanto do American College quanto da OMS, tanto como esse livro aqui que eu adoro, ó. Tenho esse livro, Cardiologia do Exercício. Foi o único livro que eu já li que falou sobre dupla tarefa como recomendação, né? Como um norte aí também. Então, o que esse livro fala pra gente? E também o American College, que está dentro da prescrição do American College. Dentro do treinamento de força, o que a gente precisa? De 8 a 10 exercícios de grandes grupamentos musculares. Então, a gente precisa pensar, quando trabalha com idoso, em grandes grupamentos musculares sempre, tá? Por quê? Porque são os movimentos que mais se assemelham às atividades, desenvolvimento das atividades da vida diária. Então, sempre ter isso como prioridade, óbvio, tirando particularidades, tá? Então, de 1 a 3 séries e trabalhando de 50% a 85% de um RM e 8 a 2 repetições, tá? Então, a gente tem resultados melhores com 3 séries aí, resultados sensíveis, mas melhores de 3 séries, mas é óbvio que a gente vai chegar até aí de forma gradativa. Então, idosos sedentários, principalmente, começar com uma série e aumentar volume a cada 2 semanas, tá? Quando a gente fala de treinamento aeróbio, a gente vai falar de 150 a 75 minutos por semana. Então, 150 minutos de atividade moderada, 75 minutos de atividade vigorosa, tá? Essa recomendação aí a gente já tem há bastante tempo, mas a diretriz de cardiogeriatria de 2019, eu acho, ela traz uma informação que eu adoro, que ela fala o seguinte: quanto mais melhor. Então, ela fala que quando você tem de 150 a 300 minutos de atividades por semana, você tem resultados ainda melhores, né? Então, a gente sabe que isso é um pouco lógico, mas é importante que a gente tenha uma diretriz falando isso pra gente em relação aos idosos. Então, o link tá lá na minha bio, tem ela lá, a diretriz de cardiogeriatria. Então, a gente precisa trabalhar de 50% a 70% da frequência cardíaca máxima de reserva nos sedentários, 60% a 80% dos ativos, né, da atividade aeróbia, e 20 a 60 minutos de duração, tá? Pelo menos. A gente pode também dividir em blocos de 10 minutos. E 3 a 4 vezes por semana. O que a gente tem em relação à flexibilidade, equilíbrio? A gente tem recomendações aí falando de 2 a 3 vezes por semana, né? Equilíbrio tem uma recomendação até do Cardiologia do Exercício do Negrão, falando de 3 horas por semana de trabalho de equilíbrio. Então, como eu falei, gente, essas são recomendações, tá? E aí, pra gente chegar nessas recomendações, pra gente não virar REC de recomendação, a gente precisa criar esse raciocínio de que quem é esse idoso, quais são as minhas possibilidades, qual é a minha prioridade, qual é o meu norte e como eu vou aplicar esse exercício, tá? Que aí sim eu vou para as recomendações, eu vou pensar em séries, eu vou pensar em intensidade, eu vou pensar em tempo, tá bom? Então é isso. Dei uma corrida agora porque eu acabei de ver que talvez tenha 4 minutos. Não sei se o Instagram vai me deixar ficar mais. Então mandem suas dúvidas. Deixa eu ver aqui. Teste de equilíbrio, Edson. O TUG, Time Get Up and Go, que eu faço, tá? Eu aplico o TUG e se o idoso tiver alguma questão mais específica de equilíbrio, aí eu vou aplicar o Mini Best Test, a escala de equilíbrio de Berg. O que eu gosto de fazer, gente? Que é uma dica importante.
O tempo que a gente tem de avaliação não dá tempo de fazer tudo. E como eu falei lá na avaliação, não fiquem loucos, tá? O que acontece? É muita coisa pra gente fazer. Então, o que eu gosto de fazer? Pegar esses testes e aplicar em aulas, entendeu? Então, assim, eu tenho o TUG como meu norte, que é o Time Get Up and Go, o teste que você levanta de uma cadeira, anda, dá meia volta, retorna e senta, e a gente cronometra e o ponto de corte de 10 a 12 segundos. Menos do que isso apresenta risco de queda e a mobilidade dinâmica ruim. E aí, mais do que isso, ele tá bom. Existem várias classificações também, mas 10 a 12 a gente utiliza. E aí, por exemplo, a unipodal também é ótima, mas é isso tudo eu vou aplicando em aulas, entendeu? Se eu perceber que naquela avaliação principal ali ficou alguma questão, eu vou incrementando essa avaliação em outras aulas. Então, são muitos instrumentos que a gente pode utilizar. Ah, legal, Jéssica, uso o TUG também. Pode perguntar, gente. Temos ainda algum tempo, eu acho. E aí? Beleza? Vou fechar a live então. Então, ó, todo mundo lá no feed, eu vou compartilhar agora esse vídeo. Quem quiser o mapa mental de prescrição, comenta o seu ensinamento, comenta o seu insight, comenta o que você aprendeu. E assim a gente vai colaborar uns com os outros, porque quem for chegando depois vai ver ali o seu comentário, você vai ver o dos outros. E a gente vai construindo um conhecimento aí muito mais robusto, né? Como os idosos saudáveis são. Tá bom? Cadê vocês? Pra me dar tchau. Ah, Jéssica, que lindo! Olha, para professora isso é um elogio maravilhoso, né? Ah, legal, anotado. Recomendo. Ó, Carol, esse aqui é o primeiro, tá? Ó, Cardiologia do Exercício do Negrão, maravilhoso. E aí, gente, outro livro que eu indico muito é Tratados de Geriatria e Gerontologia, tá? E não comprem, esqueci, não comprem porque vai sair ano que vem. Ele é caro pra caramba. Não comprem, vai sair, tive notícia quente, vai sair ano que vem o Tratado de Geriatria e Gerontologia atualizado. Então compra do Negrão que é bom. Tá bom, gente? Então, ó, muito obrigada por vocês estarem aqui, Isa, obrigada. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Adorei, tô adorando esse projeto que é essa live DCC, né? Tô adorando criar esse mapa mental com vocês. E quem quiser o mapa mental em PDF, vai lá no post que eu vou compartilhar agora, comenta que eu envio para vocês, tá bom? Então, vamos juntos pela valorização da educação física na gerontologia e um beijo!